Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vim falar sobre a questão das doações, ofertas, dízimos, esse tipo de coisa. Foi o que o Espírito Santo me colocou no coração para falar. Eu confesso que é um assunto que eu não queria falar porque ele é bastante polêmico, bastante complicado da gente colocar, né? Envolve também várias tradições, vários hábitos e costumes, então muitas vezes, dependendo da forma como a gente fala, pode escandalizar alguém. Meu objetivo não é escandalizar, eu quero trazer aqui um entendimento que seja leve, que traga libertação, tá, irmãos? Então, vamos lá. É o seguinte, irmãos, a Bíblia nos fala muito a respeito das doações, da generosidade. A Bíblia fala, dê a quem vos pede, né? Tem um versículo que fala isso. E também fala que a gente deve ser generoso, que a gente deve amar o próximo. Jesus, quando os seguidores vinham para Jesus e perguntavam assim, qual que é o maior dos mandamentos, né? Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Mas, né, depois ele fala que eu dou-vos um novo mandamento, que é amar uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus, ele trouxe um novo mandamento, e esse novo mandamento é amar os outros como ele amou. Quando Jesus trouxe, quando ele veio, ele trouxe algo novo que foi o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, irmãos, a gente consegue saber exatamente o que está no coração de Deus. A Bíblia fala que para esses não há lei, né? Se a gente vive segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo, a gente não está mais debaixo de lei. Que significa que a gente sente o que Deus sente, que a gente sabe o que Ele quer, que a gente quer cumprir por amor a Deus. A gente não tá mais debaixo de um legalismo, certo? Isso é muito importante, tá, irmãos? Isso é a chave da questão. A gente tem que entender isso, né? Para que a gente possa realmente seguir a vontade de Deus. No Velho Testamento, irmãos, as pessoas, elas eram ainda muito carnais, a gente não tinha o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que é carne, aquele que é espírito, que as coisas da carne não entendem as coisas do espírito e vice-versa. Então, era necessário haver regras, haver leis, porque as pessoas não tinham alcance, elas não tinham entendimento para entender essas coisas, certo? Então, quando você tem uma criança pequena, por exemplo, já falei muitas vezes isso, né? Você tem uma criancinha pequena, você não consegue dialogar com ela e explicar o que é certo e o que é errado, ou os porquês. A criança, ela não tem alcance, ela não tem maturidade. Então, é necessário que hajam regras, né? Se desobedeceu, vai ficar de castigo isso e aquilo. E é isso e pronto, né? Ela não vai entender os porquês. Ela vai entender na base da lei, né? É assim que funciona. Quando a criança começa a ficar mais velha, começa a ficar maior, ela começa a entender os porquês, né? Ela vai falar, então é por isso que não podia pôr o dedo na tomada, né? Porque vai dar choque, vai machucar, então ela mesma não vai querer mais fazer porque ela entende, né? A partir do momento que a gente desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo, a gente começa a ter o coração de Deus, a gente começa a entender, né? A Bíblia fala, tem uma passagem que diz assim, está em 2 Coríntios 3, 2. Que fala, vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do vosso coração, e por intermédio de Cristo que temos também a confiança em Deus. Então ele está querendo dizer que agora não é mais escrito em pedra, né? É escrito no nosso coração, na carne do nosso coração. Então antes, irmãos, no Velho Testamento, as coisas de Deus, as leis, tudo era algo externo que as pessoas tinham que cumprir pelas regras pelas regras. Era necessário, irmãos, porque as pessoas elas eram muito imaturas. Mas na medida que a gente ganha Cristo, que a gente ganha o Espírito de Deus, as palavras e o sentimento de Deus, ele começa a ser escrito no nosso coração, o que significa que a gente começa a sentir como ele sente, querer ser como ele é, né? Querer ser como ele é, quero dizer assim, ter as características de Cristo. E isso é algo instintivo, tá na nossa natureza. A gente começa a se transformar, a gente sofre uma metamorfose, a gente sofre uma transformação. Então, irmãos, para essas coisas não há lei, né? Porque a gente entende como Deus pensa, como Deus sente. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer.
Então, irmãos, quando a gente entra na questão, né, da caridade, na questão do amor, dos dízimos, tudo isso envolve amor, né? Envolve misericórdia. No Velho Testamento existiam muitas regras com relação a doações, né? A gente fala sobre a questão do dízimo. O dízimo era algo dado aos levitas e não se restringia apenas a 10%. Existiam vários tipos de dízimo que chegavam até, se eu não me engano, a 23%, eu não sei. Existiam vários tipos de tributos que tinham que ser dados, né? Que as pessoas davam para pagar, devolver a Deus, né? Aquilo que elas tinham plantado, tudo o fruto daquilo que elas tinham trabalhado, como uma forma, né, de agradecimento a Deus, uma forma de gratidão pelo que Deus tinha feito na vida delas, né? Isso, irmãos, quando a gente começa a crescer espiritualmente, quando a gente começa a se encher da presença de Deus, a gente começa a perceber que a gente não precisa mais desses legalismos e dessas regras. Porque, irmãos, a gente começa a ser grato pelo que Deus faz por nós, certo? Eu vejo muitas pessoas seguindo regras pelas regras, sabe? Assim, e existe muita hipocrisia também, né? No tempo bíblico já existia esse tipo de hipocrisia. As pessoas iam lá e faziam grandes doações, porém, não tinham amor ao próximo. Elas realmente não faziam por amor, elas faziam porque estavam cumprindo lei. E muitas vezes isso ensoberbecia, inclusive, né? Jesus fala sobre isso, naquela passagem que ele fala sobre as viúvas. Desculpa, gente, eu falei viúva, mas não era viúva. É aquela passagem que Jesus fala a respeito da ajuda que as pessoas dariam aos seus pais, né? Então tem Marcos 7:11, que fala: mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Corbã era um tipo de oferta dada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês transmitiriam e fazem muitas coisas como essa. Então, irmãos, eles tinham essa tradição que se o dinheiro fosse, em vez de dar para o sustento dos pais, eles usavam essa desculpa que era para dar para Deus, né? E acabavam não dando o sustento dos pais. Então, irmãos, qual que é a lógica disso daqui, né? De você pegar e doar algo para Deus apenas por lei, apenas por regra, faltando com misericórdia ao próximo, né? Passando por cima dos outros. Então, era algo que os fariseus, não só fariseus, né? Mas dentro do tradicionalismo ali, da religiosidade, acabava sendo feito. E faltava com amor ao próximo, sabe, irmãos? Qual que é o objetivo, né, das regras? As regras existem porque as pessoas não têm entendimento, então você tem que seguir ao pé da letra. Mas, na verdade, no coração do Pai, o que Ele quer, espera de nós é que a gente entenda, que a gente ame, que a gente faça por amor, que a gente tenha esse entendimento, certo, irmãos? E a gente não pode ser hipócrita. Muitas pessoas falam, não, mas eu dou as ofertas, eu faço tudo certinho, eu dou os meus dízimos e tal, e ficam esperando receber algo em troca de Deus, né? Ficam ali esperando que Deus retribua, né? Como se estivesse fazendo um favor para Deus, sabe? Apenas seguindo lei, seguindo regra, e falar, olha, eu fiz, Deus, então agora você cumpre com as suas obrigações, sabe? Assim, então, assim, irmãos, meu entendimento é que isso para Deus não tem valor, sabe? Deus, ele olha o nosso coração, ele quer que a gente entenda as coisas. Então, assim, quando eu entendi uma coisa, sabe, irmãos? Quando a gente prospera, Deus abençoa a nossa vida, Deus, ele dá todo o nosso sustento, ele cuida de nós. É mais do que óbvio que a gente tem que demonstrar a nossa gratidão, sabe? E essa nossa gratidão tem que ser abençoando o próximo, devolvendo para Deus. E muitas vezes essa devolução que a gente vai fazer não tem uma regra certa de como a gente vai fazer isso, né? Algumas pessoas pensam, não, eu vou lá depositar lá na igreja. Você pode fazer isso, né? Você deve ajudar a sustentar o seu ministério, mas não é só isso, tá, irmãos? Muitas vezes a gente tem que olhar para a necessidade do próximo, né? Tem gente que tá lá enriquecendo a igreja
e não tem misericórdia com seu vizinho, com seu familiar que está passando necessidade. Isso não deixa de ser hipocrisia, é exatamente o que os fariseus faziam, né? Eles, em vez de sustentar os seus pais, ajudar os seus pais necessitados, idosos necessitados, acabavam levando o dinheiro para o templo. Por que eles faziam isso? Por causa de aparências, né, irmãos? Eles gostavam de mostrar, né, que as pessoas vissem, né, o quanto eles eram bons, o quanto eles eram generosos e tudo mais, porque se eles estivessem dando para os pais, ninguém estava vendo. Né? Então, muitas vezes a gente é tentado a viver de aparências. E aí tem aquela passagem de Mateus 6:1 que fala: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sejam vistos por eles. Aliás, não recebereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, der esmola, não toquem trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Então Jesus está dizendo que a gente não deve tocar a trombeta diante da gente quando a gente está fazendo caridade, quando a gente está ajudando o próximo, porque o que importa mesmo é o que Deus está vendo. Ele é que vai dar a honra, né? Se a gente faz isso, a gente está recebendo honra diante dos homens e já é o suficiente. Deus não vai te honrar. Então, irmãos, muitas pessoas falam: não, mas eu tô lá, eu sou dizimista fiel, não sei o que, e fica esperando receber alguma coisa de Deus, sabe, irmãos? Você fica esperando ter prosperidade, mas a pessoa não tá percebendo qual é o propósito de tudo isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja que eu frequentava antes de vir para cá, né, que eu falo sempre para vocês que era muito bom, eu lembro que eu comecei a desenvolver ali um amor pelas pessoas. Eu lembro que eu me sentia grata por estar naquele lugar, por ter os irmãos, né? Então, assim, eu comecei a sentir necessidade de estar ajudando no ministério para que ele cresça, né? Para que tenha sustento. Eles ajudavam muito as pessoas necessitadas. Então, todo domingo tinha uma mesa de pães, de sopas, que às vezes ajudava as pessoas da rua. Então, assim, eu queria ajudar, eu queria contribuir também, queria ser participante, né? De uma forma natural, não era por medo, sabe, irmãos? Ai, não, olha, o devorador vai te comer, vai te pegar. Não é exatamente, não é sobre medo, é sobre amor. Vocês estão entendendo? Tem uma diferença muito grande, né? Muitas vezes a gente é tentado a fazer as coisas por medo, mas Deus não quer que a gente faça por medo, Ele quer que a gente ame, né? É sobre ter amor ao próximo, tá, irmãos? Então, muitas vezes é sobre isso, a gente tem que ter compaixão do próximo. Se você é uma pessoa generosa, se é uma pessoa que ama, que tem misericórdia, que ajuda o próximo, ainda que seja no secreto, né? Ninguém tá sabendo. Deus, Ele tá vendo, tá, irmãos? E Ele vai honrar, Ele vai te ajudar com o que você precisar, Ele vai te sustentar. É uma forma de gratidão, né? E como que a gente agradece a Deus, né? A gente devolve para Deus, não necessariamente num templo, pode até ser, tá, irmãos? Mas em forma de amor, ajudando o próximo, ajudando no seu ministério. E eu vou falar uma coisa para vocês, essa porcentagem não tem uma regra de quanto que é essa porcentagem. Ela pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 50%. A porcentagem é o tamanho do amor que você tem, né? Quando você vai ajudar o próximo, você vai ajudar no que for necessário, não importa em quantos por cento, sabe, irmãos? Isso é muito importante, porque quando a gente está restrito à lei, quando a gente está apegado às leis, a gente quer fazer só para cumprir as regras. Então, eu falo, ó, cumpri as regras, deixa eu bater o meu cartão aqui, já fiz a minha parte, agora Deus, entra com a sua parte e ó, tô fora. Então, isso é falta de amor, irmãos, é falta de misericórdia. A gente tem que parar de viver no judaísmo, tem que parar de viver no Velho Testamento. E Jesus, ele fala, né, que eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. Então, às vezes também as pessoas podem falar, não, mas você tá jogando as leis fora, você tá jogando o Velho Testamento fora, isso não existe. Não é isso, irmãos, é porque a gente tá num nível acima, entende? A gente tá no nível do amor de Deus, a gente tá vivendo o coração de Deus, então a gente tá muito acima de tudo isso, a gente não tá mais sujeito às regras, a gente tá cumprindo muito mais do que as regras, tá, irmãos? Então a gente tem que estar atento a essas coisas. A gente tem que ter compaixão ao próximo. Eu sei que é uma coisa difícil,
de fazer. Muitas vezes a gente tem medo, né, de estar ajudando alguém e de faltar pra gente, mas a gente tem que lembrar que Deus cuida de nós e que Ele nos sustenta, é uma promessa dele, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas serão acrescentadas, tá, irmãos? E a gente também não vai fazer loucuras, né? A gente vai fazer aquilo que a gente pode fazer. A gente tem que ter um bom senso, sabe, irmãos? Seguir de acordo com o que Deus nos instrui a fazer. Então, quando você... E também tem um outro ponto, né? A gente não consegue sair ajudando todo mundo, doar todo o nosso dinheiro. Não dá para fazer isso. Mas Deus coloca pessoas na nossa vida e toca o nosso coração para certas situações. Vocês sabem disso, né? Às vezes a gente não consegue ajudar todos os necessitados que existem no mundo, mas com certeza tem alguém que Deus colocou na sua vida para você ter misericórdia, para você cuidar. Então, peça ao Espírito Santo que te instrua a melhor forma de ajudar aquela pessoa, né? Como é que eu devo ajudar? Né? Será que quantos por cento que eu devo dar? Será que eu devo ajudar assim ou assado? Enfim, irmãos, pede para o Senhor colocar amor no seu coração, amor pelo seu ministério, pela sua igreja, pelo seu pastor. Eu lembro que eu falei para vocês do pastor que eu tinha lá na outra igreja, que era uma pessoa muito de Deus, uma pessoa que eu amava muito, assim, que eu sentia Jesus na vida dele. E eu lembro que no início, né, ele não era sustentado pela igreja, mas ele começou a precisar de ajuda porque era muita demanda, ele precisava estar ali disponível para as pessoas e tudo mais. E é uma pessoa muito simples, uma pessoa que não tem luxo, vive num apartamentinho assim de 2 quartos, pequenininho. E eu lembro que às vezes eu ficava pensando, poxa, eu quero dar o melhor pro meu pastor, eu quero que ele tenha o que comer, né, que ele tenha sustento. Então eu tinha esse amor pelo pastor, não era uma coisa que eu fazia para aparecer, para as pessoas me verem, não era isso. Então, assim, tudo tem a ver com amor, sabe, irmãos? E cada caso é um caso. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu senti o Espírito Santo pedindo para eu falar sobre isso, sabe? A gente tem que largar a hipocrisia de lado e começar a amar a Deus, amar o próximo e dar o nosso melhor de coração. Então, é isso. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.